Você está fazendo o que você precisa fazer? A pergunta que eu estou te fazendo é essa mesmo, né? Muitas vezes a gente tem objetivos, a gente tem metas, já falamos sobre isso aqui e a gente quer alcançar essas metas. Mas a grande pergunta é: você está fazendo o mínimo necessário e aquilo que você precisa fazer hoje, aqui e agora? Porque sabe o que acontece com vários clientes de coaching que chegam para mim? Eles chegam muito pré-ocupados, ou seja, se ocupando antes de coisas que não são necessariamente envolvidas no projeto aqui e agora. O que isso significa? Significa que você está sofrendo por antecedência com alguma coisa que vai acontecer lá na frente, com as coisas grandes que podem acontecer e não está cuidando do mínimo para que isso venha se tornar uma realidade. Então, quando eu falo de fazer o mínimo necessário, eu estou falando exatamente disso, de fazer o básico. Se você tem um grande projeto, se você quer fazer uma coisa muito grande, ela começa do planejamento, ela começa do conhecimento, ela começa da estratégia, ela começa das reuniões que você marca, ela começa daquilo que você escreve, dos contatos que você faz. E isso você pode fazer aqui agora. Ou você deixa de fazer isso pensando lá na frente que talvez não vá dar certo. Então, comece pelo simples e comece pelo possível. A única coisa que te impede de não ter alguma coisa que você quer é a história que você conta sobre isso na sua cabeça. Que história você conta? Quais os problemas você visualiza? Que medos você sente em relação ao processo e ao resultado? Presta atenção nisso, porque uma pessoa que trabalha com medo, ela não é criativa, ela não é inventiva, ela não consegue se soltar. Aí você vai estar o tempo inteiro nessa energia do medo e da preocupação. Preste atenção nas histórias que você está contando sobre você. Isso é determinante para que você comece pelo simples. Você precisa entender que a nossa mente, ela funciona sempre em 3 etapas. E a primeira delas é a associação. Você sempre vai associar algo do aqui e agora com uma memória do passado. E se você associar com coisas positivas, você vai se tornar positivo. Mas se você vai associar isso com algum fracasso, com algum escorregão que você deu, você vai vivenciar de novo aquele escorregão. E isso vai fazer com que você pense que pode ser difícil ou que talvez não seja nem possível. O segundo é justamente isso, o estado emocional. Você faz uma associação, pensa sobre algo e vem um sentimento para você. Se você pensou ou associou com algo negativo, o que vai acontecer? Você vai sentir algo negativo. E isso vai tirar de você poder, vai tirar de você motivação, vai tirar de você determinação. Então, muita atenção a isso, aos seus pensamentos que vão gerar alguns sentimentos. Se esses sentimentos forem sentimentos de limitação, você não vai querer agir. Porque a gente não gosta de lidar com sentimentos ruins. É difícil para a gente lidar com essas frustrações. Então, agora o terceiro passo. Aí vem a atitude, é a sua ação. Aquilo que você associou, aquilo que você sentiu, vai fazer com que você entre em ação ou que você recue. Então tenha sempre uma atitude positiva em relação às coisas. Não queira ter controle de tudo e não faça a primeira parte de um projeto já pensando no final dele. O final dele é um processo de várias descobertas, encontros, aprendizados que a gente não tem controle aqui agora. Então a primeira atitude é começar. Se você tem que sentar para fazer um projeto, não fica pensando lá no final o que as pessoas vão falar, se elas vão criticar. Não, comece a escrever. Quando você começa alguma coisa, você coloca a sua energia em movimento. E que aí as coisas vão caminhando de uma forma muito mais fluida do que a gente pode imaginar. Se a gente ficar imaginando aí o que pode dar errado ou o que pode ser criticado nisso. Preste atenção nisso, as associações que você faz, a emoção que isso faz você sentir e baseado nessa emoção, o encorajamento que você tem para agir ou não agir. Eu quero que você então grave essa frase. Ao pensar, eu sentirei.
Ao sentir, eu farei, e ao fazer, eu terei. Então, presta atenção nisso, como os seus pensamentos determinam os seus sentimentos e as suas ações. Agir é o mais importante disso. A gente se preocupa com o futuro, mas a gente não tem controle disso. E eu gosto muito da analogia da gente caminhar em direção a um projeto, da gente caminhar em direção ao que a gente quer, como se a gente estivesse numa estrada à noite dirigindo. E pode ser uma jornada de 300 quilômetros. O que acontece quando eu pego o volante de um carro à noite? Eu não consigo enxergar a estrada completa. Eu tenho a visão do que estão nos próximos metros. E com esses próximos metros vencidos, eu vou chegar nos outros, nos outros e nos outros. O que isso significa? A mesma coisa em relação ao nosso comportamento, em relação à vida, ao trabalho e às conquistas. Faça o que você tem a visão agora. Faça com o que você pode no horizonte que se apresenta para você aqui agora. Quando você cumprir essa parte da caminhada, nova parte vai se apresentar. E aí você vai lidar com ela. E uma jornada gigante de quilômetros, ela sempre se constrói com esse primeiro passo. Isso não é uma conversa boba, um ditado popular, isso é sabedoria. É a gente começar a agir. Eu não canso de falar isso porque eu vejo que a grande questão que a gente tem é no tamanho das coisas que a gente coloca e nos paralisa a ação. E muitas vezes, pessoal, as coisas não são tão simples ou tão fáceis. E nessa hora eu gosto muito do que o Pareto fala, o nosso velho e bom 80-20. Num projeto que a gente começa a tocar, num trabalho que a gente inicia esse fazer, a gente tem que ter aí 80% de competência, de vocação, de domínio, que é aquilo que você faz bem, que você faz com naturalidade, que você faz sem sofrer. Mas 20% depende da nossa atitude. Esses 20% é aquele esforço que a gente tem que fazer e vencer algo que tenta nos paralisar, ou que nos amedronta, ou que muitas vezes até nos desanima. Então, pense nisso hoje, como está distribuído dentro das suas atividades, do seu projeto, a sua lei de Pareto. Será que você está forçando muitas coisas que realmente não são as suas principais características e que para essas coisas você não vai precisar de uma ajuda, de um apoio, de um parceiro, para que você foque realmente no que é o seu brilho e no seu talento? Quando isso está equilibrado, a gente está pronto para agir, a gente está pronto para começar. E aí a gente tem que fazer esforço para que esses 20% surjam e deem início ao que depois a gente vai fazer de coisa fluida. Pensa nisso, pensa em que você está contando de história aí dentro da sua cabeça, pensa muito bem se você está muito preocupado só com as coisas grandes e foca no aqui e agora, foca no início, foca no movimento. Isso é que vai trazer resultado. Me conta depois o que você achou.